Meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, queria para a nossa reflexão no dia de hoje, um dia que tradicionalmente se faz o encontro de Jesus com Nossa Senhora, voltarmos o nosso olhar para essas duas pessoas santíssimas. Queria que nós utilizássemos a nossa imaginação neste momento, pois não temos aqui representados a imagem de Jesus carregando a sua cruz e de Nossa Senhora encontrando com nosso Senhor. Mas que nós utilizássemos essa nossa imaginação e pensemos. De um lado, meus amados irmãos, nós vemos um homem totalmente dilacerado, totalmente coberto de sangue, já não tinha aparência de homem, coroado de espinhos, carregando a sua cruz a caminho do Calvário. Carregando a sua cruz, meus amados irmãos, sozinho. Onde estavam os seus amigos, os seus discípulos, que estavam tão prontos a acompanhá-lo na subida ao Monte Tabor, no momento da transfiguração? Onde estão, meus amados irmãos, aquelas pessoas que foram curadas por Ele, por nosso Senhor, receberam novamente a visão, foram curados, eram paralíticos e foram curados, estavam enfermos e ficaram sãos? Onde estão estas pessoas? Onde estão aqueles que há poucos dias estavam clamando Hosana ao filho de Davi, clamando-o como rei? Todos o abandonaram. Coloquemos também, meus amados irmãos, nesta cena e vemos que também nós o abandonamos. Deixamos nosso Senhor sofrendo sozinho. Do outro lado, meus amados irmãos, nós vemos Maria Santíssima, que assim que recebeu a notícia que seu filho estava indo para o Calvário, ela imediatamente vai ao encontro de seu filho. E o olhar desta mãe, um olhar de tristeza, de angústia, e como ela sofria ao ver naquela estrada, nas ruas de Jerusalém, o sangue de seu filho, Jesus. Quanto sofria este coração de mãe, ao ver assim o seu filho tão maltratado. Ela já tenta, mesmo de longe, encontrar Jesus com o seu olhar. E encontrando, como foi doloroso este encontro. Doloroso para o filho, ao ver-se encontrado por sua mãe neste estado. Doloroso para a mãe, ao encontrar seu filho tão dilacerado. Não falam os lábios, meus amados irmãos, neste momento, mas falam os corações, corações que viviam em sintonia, corações que tinham a mesma batida, e eles, neste momento que não podiam se abraçar, eles se olham. E este olhar, meus amados irmãos, como dizia um para o outro. E como é bonito, meus amados irmãos, este olhar, é o mesmo olhar de pessoas que se amam. Foi o olhar de Jesus para a sua mãe, o olhar de Maria para o seu filho, o olhar de pessoas que realmente se amavam. E ali diziam tantas coisas, consolando cada um deles. Jesus consolando sua mãe, Maria consolando a Jesus, o seu filho. Este olhar de Jesus, meus amados irmãos, que foi sempre um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Nós escutamos a narração da paixão no dia de hoje. Jesus que olha para São Pedro. O evangelista São Lucas é o único que fala sobre isto, que Jesus olhou para Pedro depois de Pedro ter negado 3 vezes.
Este mesmo olhar que Jesus dirigiu para Judas no momento da traição, dizendo: amigo, aqui vieste. É o mesmo olhar que Jesus dirige para São Pedro, e São Pedro reconhece neste olhar um olhar de compaixão, e ele se arrepende da sua vida de pecado. Este mesmo olhar, meus amados irmãos, Jesus dirige para cada um de nós no dia de hoje também, pedindo de nós mudança de vida, pedindo de nós conversão, que nós possamos amá-lo como ele deve ser amado. Os sofrimentos que Jesus estava passando era por causa dos nossos pecados. Os sofrimentos que Nossa Senhora estava passando também foi causa dos nossos pecados. Meus amados irmãos, que nós possamos viver este tempo da Semana Santa. Ao olharmos este encontro, realmente surge no nosso coração arrependimento, tristeza de tantas vezes termos ofendido a Deus nosso Senhor. E realmente um arrependimento. Nós queremos mudar de vida, nós queremos nos santificar. Foi nós, meus amados irmãos, possamos olhar, talvez em primeira pessoa, fui eu que amarrou os pulsos, quem amarrou os pulsos de Jesus, não foram os soldados. Fui eu, meus amados irmãos, que lavrei a sentença de morte a Jesus, foram os meus pecados. Fui eu, meus amados irmãos, que bati na cabeça de nosso Senhor a coroa de espinhos. Fui eu, meus amados irmãos, que coloquei nos ombros de Jesus a pesada cruz. Foram os meus pecados. Fui eu, meus amados irmãos, culpado das lágrimas que banham a face de Maria Santíssima, culpado da espada de dor que traspassa o coração dessa boa mãe. Se nós olhamos assim, com certeza brotará no nosso coração uma verdadeira contrição dos nossos pecados. Que nós possamos pedir essa graça no dia de hoje, nesta Santa Missa, a olharmos este encontro tão doloroso, mas que nos traz tantos ensinamentos, de pessoas que realmente se amam, que nós possamos também nos encontrarmos com Jesus, ou encontrarmos-nos com Ele na confissão, onde seremos perdoados os nossos pecados, encontrarmos-nos com Ele, meus amados irmãos, na Eucaristia, quando o recebemos no nosso coração, e que nós possamos deixar que o nosso coração também fale com Jesus. Fale aquilo que nós sentimos. Peça perdão de todos os pecados que nós possamos ter cometido e que nós possamos dizer, como Maria Santíssima, que nós o amamos, que nós o estamos a seu lado neste caminho ao Calvário, porque também nós queremos morrer com Ele para ressuscitarmos com Ele no dia de Páscoa, darmos morte ao nosso pecado, à nossa vida de infidelidade, e nós ressuscitarmos com Cristo a uma vida nova. Que Maria Santíssima nos ensine a bem viver este tempo. Amanhã iniciamos o tríduo pascal. Vivermos bem este tríduo com uma verdadeira contrição, compunção no nosso coração, e um verdadeiro amor a nosso Senhor, e uma verdadeira vontade. Eu quero ser diferente daqui em diante. Por mais próximo que eu esteja a nosso Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser mais para nosso Senhor. Que sejam estes sentimentos que estejam bem presentes neste tríduo pascal para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.